Grêmio eliminado pelo Fluminense na Copa Libertadores da América nas oitavas de final nos pênaltis. A gente pode falar desde o início da partida, pela escalação do técnico Renato, os erros cometidos, a atuação do time titular, os jogadores que não corresponderam e o que fazer a partir de agora. Quem o Renato deixou jogar, e isso atrapalhou todo o planejamento financeiro, sem falar na escolha da torcida que era ganhar o título. Deixa eu te contar isso, toca a vinheta. Tudo começa pelo técnico Renato em seguir com as suas escolhas, a sua teimosia. Já não quero criticá-lo, mas dificilmente eu faço algo nesse sentido, mas convenhamos, começar o time sem um armador, um 3-4-3, deixando a bola para o adversário brincar, de jogar futebol e tu apenas chutar ela para cima, jogar um contra-ataque e tentar fazer um contra-ataque sem o teu jogador de velocidade, não dá certo. E realmente foi isso que aconteceu. As escolhas do técnico Renato prejudicaram o Grêmio nesta competição, em mais uma competição, porque a Copa do Brasil já é passado, agora a Libertadores da América torna-se passado para o time do Grêmio por conta da escolha feita do técnico Renato em preservar o seu meio armador. Se o Franco não tem condições, espero que na coletiva ele diga algo relativo a isso, por que não começar com Miguel Monsalve para poder fazer isso? Vai colocar ele num jogo de Libertadores, numa decisão? Pois bem, no final do jogo ele acaba colocando o jogador para bater pênalti. Ele converteu, mas não é essa escolha também que eu quero falar. Eu digo a escolha de não utilizá-lo. Ele deveria ter colocado o meio-campo para armar o jogo, controlar o meio-campo e segurar a bola, já que tem a vantagem do 2-1. O Grêmio foi para o Rio de Janeiro para conseguir um empate e não uma vitória. O Grêmio é tão inferior assim ao Fluminense? Pois é, são as escolhas do técnico Renato que fizeram com que isso acontecesse. Ele insistiu em 3 zagueiros, que não tem problema algum em jogar com 3 zagueiros, mas desde que teu meio-campo saiba criar, ele não teve. Um 3-4-3 com 2 alas e 2 volantes, 3 atacantes, quem tu vai criar? O Soteldo era o cara para isso. Pois bem, é mais fácil o time marcar só um cara do que ele marcar 2. Marca o Soteldo e acaba todos os seus problemas. O Fluminense agiu corretamente em marcar quem deveria marcar e explorou no contra-ataque qual o setor? O lado esquerdo do Grêmio. Novamente o Reinaldo deixa uma avenida pelo lado esquerdo e o Grêmio é atacado por lá. Todo o jogo o Grêmio foi atacado pelo lado esquerdo e não tinha nenhuma proteção para o Reinaldo. O Reinaldo foi ídolo no primeiro jogo, foi o cara do jogo, fez os gols, mas as falhas continuaram. Aí, a experiência do Mano Menezes em ver aonde tem o furo do time do Grêmio, atacou por lá e dessa vez conseguiu o feito de vencer o Grêmio 2-1 e levar para os pênaltis. As escolhas, 3 zagueiros, nada contra. Os 2 alas, tudo certo, desde que tu proteja teu ala para ele poder atacar corretamente, mas nem isso ele conseguiu fazer. Quando ele conseguia cruzar, ele cruzava da intermediária da área para dentro da intermediária do campo para dentro da área. E aí o Martin Braithwaite jogou novamente sozinho com o Christian Pavão pelo lado direito. No primeiro tempo, 41 minutos do primeiro tempo, o Grêmio não tinha dado um chute a gol, não tinha criado um perigo de gol naquele tempo que era decisivo para tentar segurar o ímpeto do Fluminense. O Grêmio nem isso conseguiu. O Fluminense, que está na zona de rebaixamento, ele é o atual campeão da Libertadores, mas está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Será que o Grêmio pensou nisso? Será que o Grêmio não conseguiu ver nenhum jogo dos últimos 6 jogos do Fluminense para poder ver aonde poderia atacar e fazer uma estratégia para isso, do que pensar relativamente em se defender e sair no contra-ataque? Pois bem, dito isso, quem seria o jogador velocista para sair no contra-ataque? O Soteldo? E do lado direito, Pavon? Pois é, ele deixou o Franco Cristaldo e o Gustavinho no banco de reservas e o Grêmio não atuou no primeiro tempo. O Fluminense brincou de jogar futebol no primeiro tempo e fez 2 gols. Chegou no segundo tempo, resolve colocar o Gustavinho e o Franco Cristaldo. Curiosamente, ele tira Kahneman e Christian Pavon.
tira um zagueiro e o extrema que não vem rendendo e nem fazendo a função que deveria, que era acompanhar o lateral para deixar ele crescer, por mais que o lateral esquerdo estava sendo improvisado do time do Fluminense. Entra o Gustavinho, Soteldo por um lado, Gustavinho para o outro, o Grêmio melhora. O Grêmio tem meio campo, o Grêmio tem mais um jogador de vitalidade, o Grêmio tem gás no time. E aí começa a jogar contra o Fluminense. Aí tem um jogo. Aí o Grêmio joga 45 minutos, faz um gol. O Fluminense se preocupa e tenta ser no contra-ataque. E abre espaço para o Grêmio fazer mais, criar mais oportunidades. O Grêmio não consegue finalizar. Aí vem Monsalve no time do Grêmio. E as coisas fluem, por mais que seja no finalzinho do segundo tempo, porque ele é um batedor de pênalti. E aí cria-se mais oportunidades, o Grêmio não consegue convertê-las. Ele troca e coloca Natan Pescador. Pois bem, gosto muito do Natan Pescador como pessoa, eu acho que ele tem qualidade para jogar, mas ele entrou apenas para bater o pênalti. Ele entrou no final do jogo para poder bater o pênalti decisivo. O que acontece? O Grêmio perde o pênalti com o Natan Pescador. O Franco também perdeu. E isso que eu digo sobre as escolhas do técnico Renato lá no início deste vídeo. Por que o Franco, ele de novo colocou o Franco se ele perdeu o pênalti? No ano passado, o Renato teve a capacidade de tirar o Luis Soares de uma cobrança de pênalti porque ele tinha perdido 3 em sequência. E aí tirou o Luis Soares de um pênalti para deixar o Franco bater. O Franco converteu. No outro pênalti a favor do Grêmio, o Luis Soares fez. Por que não fez isso agora numa decisão e novamente uma decisão? O Franco já tinha perdido contra o Corinthians. E aí a capacidade de entender psicologicamente o que passa na cabeça do jogador. Está faltando este detalhe, esse tempo de entender o que acontece com o jogador dentro do campo. O Renato diz que entende, mas esse lance passou despercebido. Por que insistir com o Franco para bater pênalti? E não é culpado o Franco não, porque quem bate o pênalti está sujeito a errar. Se tu treina, tu não erra. Mas e se o goleiro tem mérito para buscar o pênalti? Como aconteceu com o goleiro do Fluminense, o Fábio, que é um experiente goleiro, que errou no jogo passado, mas dessa vez ele foi exemplar. Ele foi o goleiro que decidiu para o Fluminense. E aí, a escolha do técnico Renato em deixar Paulo Henrique Ganso jogar naturalmente. Paulo Henrique Ganso jogou como ele jogava no Santos. Livre, leve e solto. E aí tu tem um jogador desse de qualidade, como que tu vai deixar ele livre, leve e solto? O Fluminense tentou segurar o Gustavinho, porque tem velocidade, é veloz, tem inteligência, sabe jogar, tem o toque de bola e é bom definidor. Conseguiu por uma boa parte do segundo tempo. Mas o Grêmio não conseguiu segurar Paulo Henrique Ganso com seus 33, 34 anos. Um jogador que tem muita qualidade, não conseguiu render na Europa e joga hoje no Brasil com facilidade. Um jogador lento, que tem um toque de bola refinado e que muitos desconfiavam da sua qualidade. E hoje ele decide o jogo de novo para o Fluminense, porque aquele gol lá, feito em Curitiba, no cruzamento dele para o Lima, na verdade foi aquele gol que decretou a classificação do Fluminense em cima do Grêmio. Porque em 2 jogos o Renato não quis marcar o Paulo Henrique Ganso. Grêmio eliminado, Copa do Brasil, Libertadores, e agora vai correr esse segundo turno do Campeonato Brasileiro para tentar buscar uma vaga na Libertadores? Ou será que é melhor disputar, quem sabe, uma Sul-Americana? Ou deixar assim mesmo? Encerra por aí, espero que vai acontecer, e começam a planejar o 2025, porque, convenhamos, nada deu certo. Fizeram investimentos, não funcionou. Será que as escolhas do treinador prejudicaram? A gente sabe que sim. Será que precisa ser reavaliado o contexto ou as consequências do que causaram? Porque a projeção do Grêmio de meta de Libertadores era 1/4 de final. Meta financeira. Não atingiu.
Isso me diz que vão ter saídas. Vamos trazer mais informações para vocês nos próximos. Segue a gente, dá o like, se inscreve e ative as notificações para continuar acompanhando. Daqui a pouco a gente volta.